Bom dia! Bom dia! Estamos aqui gravando ao vivo. Hoje nós temos um seminário para falar sobre amamentação. Estamos no mês de agosto de 2022, um mês dedicado ao agosto dourado, né? Defender, fortalecer a amamentação. É um agosto dourado, mas deveria ser o ano dourado todo ano, né? É verdade, né? Não deveria ser só um agosto dourado. Defender a amamentação é o ano inteiro, né? Falar sobre isso e fortalecer as mulheres e as famílias com relação à amamentação deveria ser algo que acontecesse sempre. Bom, para a gente começar, bem-vindos ao Psicanálise com Afeto, com o nosso tema de hoje, amamentação. Temos aqui duas convidadas maravilhosas que dominam e falam muito bem sobre isso. A Alessandra e a doutora Camila. Gostaria que vocês se apresentassem. Eu sou a Alessandra, eu sou fonoaudióloga, trabalho hoje literalmente com as tetas e com os bebês, né? Sou especialista em neonatologia, então trabalho lá desde os pititicos até os maiores, mas justamente nesse trabalho com a mãe, né? Que hoje tem sido um foco muito grande, e depois com os bebês. Sou Camila Prudente, sou pediatra, há 9 anos atuo na pediatria, também defendo a amamentação, sou uma pediatra integrativa, onde eu não cuido só da criança, mas sim do binômio também mãe e filho, e também a família em toda a volta que cerca a mãe, e todo o social também, não deixando essa mãe ficar ali somente sozinha com as informações, eu procuro integrar a família toda nessas buscas de informações e também defender e empoderar essa mãe cada vez mais. Então, gente, quando a gente pensou em fazer esse seminário e ter essas 3 mesas que nós estamos tendo hoje, né? Uma sobre maternidade, uma sobre amamentação e outra sobre paternidade, eu fiquei pensando assim, por que convidar uma fonoaudióloga e uma pediatra para conversar com uma psicóloga a respeito da amamentação? Eu digo que cada uma dessas áreas, elas têm um olhar específico que se complementam. É tão bonito quando a gente lê na psicanálise, quando a gente vê o olhar da psicanálise que fala sobre a construção daquele serzinho que chega ali no mundo, né? A gente fala assim, o bebê ele chega no mundo completamente no id, com o id formado, que quem tem acompanhado aí com a gente sempre explica um pouco sobre a psicanálise, são os impulsos, né? E a mãe, através dessa relação, desse olhar que ela estabelece com o bebê, ela vai construindo esse ser, construindo esse ego. E o que é o ideal? A gente diz, inclusive acabamos de falar sobre isso na mesa anterior, né? Primeiro, a gente é pelo bebê, o bebê só existe porque existe essa relação. Mesmo que não seja a mãe, que seja o cuidador, a pessoa que esteja ali exercendo esse papel, essa função materna, é ela quem dá contorno e quem dá vida para esse bebê. E com o tempo, à medida que esse bebê vai crescendo, a nossa função é que esse bebê vá se construindo e a gente vá se afastando. Eu gosto muito de uma imagem que é assim. O bebê, a mãe é por ele, faz por ele, cuida dele. Aos poucos esse bebê vai virando uma criança onde tem as próprias experiências e a mãe, a cuidadora, a figura materna está ali ao lado, né? Ela vai acompanhando, é como se fosse de mão dadas. Com o tempo vai virando uma criança, um pré-adolescente, na época de uma puberdade, essa criança ela começa a se arriscar, ela vai e volta, vai e volta. E na vida adulta é o que a gente diz, né, que a gente acabou de falar. Essa criança, esse adulto, esse filho, ele vai para o mundo. E ele vai voltar por vontade, mas não por necessidade mais. Por entender que ali existe um amparo, um colo. Então, quando a gente fala da amamentação, a gente tem vários vieses que a gente pode olhar. Nutritivo, que a gente precisa entrar nisso, né? E tem a parte emocional, do amparo, né? Que se eu pudesse resumir em uma única palavra, eu diria
o amparo, Isso. que pega essa parte emocional. Mas, a princípio, eu vou dar voz para você, Alessandra. Vamos lá, falar um pouquinho sobre a sua experiência, como que você percebe, como que tá essa questão da amamentação aí, batendo no seu dia a dia, o que você percebe das famílias, das necessidades? Eu comecei a trabalhar com amamentação exclusivamente tem uns 7 anos. E a gente sempre, eu acho que é mal das áreas de saúde, né? A gente tem muito pouco, é um mundo ainda que a gente está descobrindo, né? Parece que cada ano aparece algo novo na área da amamentação, mas eu acho que é algo muito falho em todas as áreas. Eu acho que na psicologia, na pediatria, na fono, porque nosso foco era sempre aquele, a gente desvincula, né? Um peito, um bebê, uma boca que se junta. Hoje tem se visto muito o que está atrás desse peito. Entende-se que o foco da amamentação é quem está aqui atrás. Porque se aqui tá bem, se aqui tá tudo muito bom para cá, daqui para frente acontece. Olha a integração das áreas. Porque o bebê, o que a gente percebe é que esse bebê é moldado, né? Ele já vem desde a gestação, desde o querer estar grávido ou não. A amamentação, ela se constrói nessa relação do nascimento, mas muito antes, quando essa mulher está com esse bebê na barriga, quando ela conversa, a amamentação começa ali. Mas a gente não aprende isso na teoria, né? A gente começa a ver isso no dia a dia. Eu sempre falo que todo mundo pergunta assim, nossa, mas a gente olha a construção da amamentação, do acompanhamento, eu falo que eu sempre, não vou usar pegar a palavra feia, mas eu sempre pego o caos, né? É como se alguém ali preparasse uma festa, é como se alguém ali está preparando o aniversário, aí eu falo que entra a obstetra, que é aquela que vai organizar a festa, entra a doula, e aí a festa acontece e de repente todo mundo vai embora e fica uma bagunça. Eu entro ali, né? Eu entro ali com essa mãe que está cansada da festa que aconteceu, que não sabe nem por onde organizar a bagunça, e o nosso trabalho começa ali. Tem alguém para ajudá-la, né? Tem alguém para ajudar a organizar essa bagunça de algo que ela esperava. E eu vou pegar essa mãe nessa situação, uma mãe que está chorando, uma mãe que às vezes fala assim, eu não quero amamentar, uma mãe que fala, eu não suporto mais ouvir esse bebê chorar. E aí hoje o cérebro trabalha mais rápido, mas tem situações que você chega e fala, como é que eu vou construir esse início de amamentação? Então hoje o meu foco é materno, né? Por mais que eu trabalhe, eu falo que eu tenho o privilégio de ver o ser humano ser construído antes do nascimento, que é um prematuro. Eu vejo aquele bebê ali às vezes de 27 semanas, 28 semanas, e você vai vendo aquele bebê se desenvolvendo, e aí você vê esse bebê nascer, quando ele começa a sugar, quando ele leva a mãozinha na boca, e depois eu vejo isso com uma mulher grávida. Então, a minha visão de amamentação... Não precisa sair não, tem lugar para ir. A minha visão de amamentação mudou em relação a isso. Aí eu ver um prematuro, ver um bebê termo, ver essa mãe gerando esse bebê, e a amamentação se constrói dali. Isso deixa meu coração tão quentinho, porque eu começo a ver realmente essa ligação entre as áreas, né? Então, se antes você começou dizendo assim o quanto as informações, os estudos vêm trazendo mudanças, né? Eu costumo dizer que o que eu vivi na minha maternidade 10 anos atrás é completamente diferente do que a gente se vê nos estudos de hoje. E graças a Deus tem essa evolução. Sim, essa evolução não que eu também. vivi é diferente, mas as informações que eu recebi, vamos melhorar a fala, né? Isso. Porque na verdade aí vem, como o olhar vem sendo ampliado para essa área, foi se descobrindo muitas coisas que eu olho para trás e falo, nossa, isso fazia sentido mesmo se tivesse acontecido dessa forma. E é muito bonito ver que essa área exclusiva da amamentação, né? Ela está ampliando o olhar para além do peito bebê. Existe uma mulher por trás disso, existe um bebê que já vem com toda uma história, como você disse, ele já vem numa construção ali dentro da barriga. Qual é essa história que ele traz? Qual é a história que essa mãe traz? Como que a gente vai fazer essa conversa, né? Essa ligação
deles para que as coisas aconteçam. De vez em quando a gente encontra no consultório mulheres que com dificuldade para amamentar, e a gente vai olhar, tem toda uma história por trás. Sim. De vez em quando a gente encontra mulheres que não querem amamentar porque estão com dificuldade, sim, nessa relação, nessa entrega, nesse papel, nessa função. Então a gente encontra um pouco de tudo. E o que a gente faz com isso? Como a gente vai olhar para isso, né? Muitas vezes a gente trabalha junto para poder dar conta desse binômio, né? Mãe-bebê. Então essa relação é o que há de tão importante, além da parte nutricional, para o desenvolvimento do bebê. Eu quero começar a minha fala aqui dando algumas informações que deveriam ser de conhecimento de todos, mas não é isso que a gente tem visto as divergências que nós temos aí no Brasil e os baixos índices que nós temos de aumento da amamentação exclusiva. A amamentação exclusiva, ela é defendida pela OMS, Organização Mundial de Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria. Ela deve começar na sala de parto, exclusivamente, e ser mantida exclusivamente até os 6 meses de idade, estendendo-se no mínimo até 2 anos de idade ou mais, de acordo com a mãe ou o filho ali, o binômio mãe e filho, decidirem que isso não está mais funcionando. A amamentação é exclusiva até 6 meses, só aos 6 meses é iniciado a introdução alimentar, que é respaldada ou por um pediatra ou um nutricionista. A amamentação, ela é um direito de todos, não uma obrigação. Então, esta mãe que não quer amamentar, ela tem que se munir de informações verdadeiras, de profissionais que estejam conscientes ali, estejam junto com essa Organização Mundial da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, o Ministério da Saúde, que sejam munidos de informações verdadeiras, para que essa mãe tome essa decisão de planejamento da sua amamentação e de como ela vai lidar com essa amamentação. Que coisa bonita isso que você falou, e importante você falar sobre isso, porque geralmente vem muito pro lado punitivo, né? Não. Ela não quer, e agora? É um direito, mas não é uma obrigação. Então a mulher tem que decidir. Mas esse mês, nós estamos até com a camiseta aqui, que é o tema do Agosto Dourado, fortalecer a amamentação, educando e apoiando. E é educando todos os profissionais e apoiando essa mãe. Eu falo que não existe uma criança sozinha e também não pode existir uma mãe sozinha. Uma mãe sozinha, ela sem apoio, sem tudo, uma amamentação provavelmente não vai ser estendida. Então hoje, graças a Deus, a gente está olhando no binômio onde a mãe é o centro da amamentação ali. Então hoje a mãe ela tem que ser vista como a parte mais exclusiva do elo de amamentação, porque sem ela não existe a amamentação. Olha o ditado, é necessário uma aldeia para cuidar de uma criança. Eu falo para as minhas filhas, se vocês voltarem na época, nós só somos o que nós somos hoje por causa que nós vivíamos em tribos, né? Antigamente eram tribos de 20 a 30 pessoas para cuidar de uma criança. Sim. Nós que fomos fragmentando uma família, hoje fica um pai e uma mãe, 90% sim, das vezes é só uma mãe que dá conta de tudo, da amamentação, da casa, do marido. E eu costumo dizer assim, que até nessa evolução, depois de uma tribo, ainda existiam as comunidades, então cada um na sua casa, mas os vizinhos cuidavam de si, então uma mãe ganhava um bebê, aí era a vizinha que levava uma canja, a outra que virava e falava assim, posso passar a madrugada hoje com você? E hoje, com essa vida, com essa cultura que nós temos implantado, com essa história dessa correria, não existe mais esse cuidado, né? E eu gosto de dizer o seguinte, quando a gente fala de preciso de uma aldeia para cuidar de uma criança, e hoje estamos numa cultura onde às vezes precisamos pagar por isso, tá tudo bem. A rede de apoio paga, tá tudo bem, não tem problema. Se é o que nós temos, isso. Tá tudo certo. Só não pode ficar sozinha essa mãe, não existe, ainda mais depois da pandemia, o índice que a gente teve de depressão pós-puerpério ali, então ela aumentou, era 19%, depois da pandemia foi de 26%, ou seja, 1 a cada 4 mulheres tem depressão pós-parto, por causa
desse não apoio da comunidade, sem falar de políticas públicas que nós não temos ajudando essa mãe a amamentar. Eu tenho mães que não têm condição, a gente luta até 6 meses de idade, passa às vezes por fenectomia, consultora de amamentação 2, 3 meses, para manter essa amamentação por 6 meses, chega lá, eu não tenho essa mãe onde ela ter uma sala que seja salubre o suficiente para fazer uma ordenha, um armazenamento. Eu não tenho políticas públicas onde a primeira consulta dos 5, 7 dias deveria ser emergência, né? Urgência, a criança vai ser consultada com 1 mês, 2 meses, nós perdemos a amamentação nisso. Então, além de ser um apoio da família, nós precisamos de um apoio do Estado, um apoio de políticas que façam para essa mãe amamentar. 6 meses é muito pouco. Mas ela vai ficar só amamentando, 4 meses de licença maternidade, recebendo 6 meses. Deveria ser 1 ano, ela está fazendo o maior trabalho do mundo. Criando um novo CPF para pagar um novo INSS aí, né? Então, não é só ficar em casa amamentando, ela está cuidando do filho, trabalho 24 horas, que não tem dia, não tem noite, mal dá tempo de comer, ir no banheiro, fazer nada. Quem fala isso, ela só está amamentando em casa, ou é homem, não tem mínima noção do que está falando, ou nunca foi mãe, também não tem a mínima noção, porque quem é mãe sabe o trabalho de ser uma mãe e o trabalho que é cuidar de uma vida. E a questão de políticas públicas, porque uma criança que é nutrida no peito até 6 meses, ela vai menos ao médico, ela gasta menos medicamento, é uma criança emocionalmente mais madura. Então, se a gente for pensar a longo prazo, a economia que isso traz, né, para a população em geral é gigantesca. E esse peso dessa mãe, né, como você falou no início, o que a Camila acabou de falar, que é uma obrigatoriedade, para mim esse é o maior peso quando eu acompanho essas mães. Sim. Porque a mãe, às vezes, ela romantiza demais essa amamentação e eu sempre falo, quando eu pego essa mulher grávida, olha, tá tudo certo, se na hora que esse bebê sair da barriga, você olhar para ele e não sentir aquele amor, as borboletas voando, né, o coração explodindo. Porque essa é a expectativa que existe. Essa é a expectativa. E tem mulheres que falam que não sente nada por aquele bebê, que ela não tem vontade de amamentar. Eu falo, gente, são coisas básicas. Eu falo que o nosso cérebro é muito inteligente. Se ele tem algo que começa a incomodar, ele começa a se proteger. Eu falo, olha, já parou para pensar que já tem mais de 10 dias que você não dorme, seu esposo não dorme, sim, esse bebê não para de chorar, esse bebê quer o peito toda hora, e não é só uma questão de nutrição, as pessoas também não olham para aquele bebê como um ser em construção. Eu falo, gente, nascer é muito ruim. Muito. Nascer e morrer, para mim, são as piores sensações da vida. Porque você tá sabendo disso lá na frente? Porque a gente, quando olha para aquela criança, quando eu tô na sala de parto, quando eu tô acompanhando, nem na cesárea, nem no parto normal, eu nunca vi uma expressão de prazer, de felicidade no rosto de um bebê. É uma brincadeira que eu te fiz essa pergunta, assim, por causa do morrer, né? Mas a verdade, Alessandra, que eu costumo dizer é que o parto humanizado, independente da via de parto, mas a forma humanizada de nascer, ela veio em busca de quê? De amenizar Exato. Todos esses desconfortos que existem ao nascer. São desconfortos. O que é uma mudança? Vamos pensar hoje, em nós hoje. Quando você tem uma mudança brusca na sua vida. Então, assim, mudou de emprego, mudou a sua forma de trabalhar, terminou um relacionamento. O quanto isso causa um desconforto até que as coisas se equilibrem novamente. E isso acontece com o bebê quando ele sai aqui da barriga, aonde está tudo certo, ele está recebendo tudo o que é necessário. Algumas vezes não, é preciso tirar, porque exatamente não está recebendo. Mas aonde as coisas estão funcionando de um formato, maravilhoso lá dentro. E ele vem para um outro mundo. Então, o que é o parto humanizado? É exatamente minimizar esse desconforto. O desconforto leva ao desamparo e a nossa busca, inclusive como psicólogos ali na cena, todos os profissionais que estão envolvidos ali no momento do parto, é de dar o maior amparo possível, tanto para a mulher e para o pai, quanto para aquele bebê que chega. Quando a gente fala desse parto, né, e hoje a gente fala muito de Golden Hour, da hora de ouro, mas as pessoas só entendem a hora de ouro como uma questão de colocar o bebê para mamar, né? Mas
chama a hora de ouro porque é 1 hora, é 60 minutos, não é 15 minutos que eu coloco esse bebê para mamar e tá tudo bem. O processo... Não é só encostou, tirou. O processo científico, né? O processo científico da hora de ouro, ela tem um motivo, né? Os primeiros minutos, o que a gente faz? A gente coloca aquele bebê... O tempo, né, o menor tempo que eu tenho da saída da barriga ou da vagina, eu coloco sobre a mãe, eu diminuo esse estresse. E aqueles primeiros minutos é o quê? Diminuir batimento cardíaco. E é tão interessante quando você acompanha partos que são monitorados. A gravidez de alto risco, que a mãe está sendo monitorada e o bebê está sendo monitorado. Você olha para o monitor, é nítido que a pressão da mãe, os batimentos cardíacos, eles começam a diminuir no momento em que esse bebê vem para ela. Você vê pelo choro do bebê, que ele dá uma choradinha e aí ele acalma, ele fica naquele estado de alerta, tranquilo, fica só... E é tão interessante que se a gente deixa a hora de ouro acontecer, né, esse bebê se acalma, esse bebê, ele começa, o choro começa a mudar, é aquele chorinho de desespero, começa a virar um chorinho de manha, até que ele consegue dormir, ele dorme um pouquinho, de repente ele desperta e ele, mais ou menos 45 minutos, 45, é que ele começa a ter interesse em procurar o peito. Você falou uma coisa importante. O que eu observo nos partos, muitas vezes, ou às vezes nas próprias mulheres aqui quando buscam o consultório, elas têm uma vontade assim de sair e vir para o peito. E muitas vezes o que acontece, eu só não vou dizer sempre, porque não existe regra para nada, né? O bebê nasce, ele não quer o peito de imediato. Ele quer esse aconchego. E quando começa a forçar assim, coloca no peito. Por isso que é importante esse trabalho antes. Coloca logo no peito, né? E o bebê não pega, começa a gerar aquela angústia. Mas não é de imediato. Ele precisa de todo um processo para que ele esteja pronto para sugar. E não simplesmente assim, sair, olha, eu quero que vá direto para o peito. Não é direto para o peito, é direto para o colo. Pro colo. É o amparo, é o esquentar, é o aconchego, é o escutar o batimento cardíaco que ele estava acostumado a escutar intrauterino. É um seja bem-vindo, meu filho, seja bem-vinda, minha filha, eu sou a mamãe, né? Esse é o papai. Por isso o Golden Hour é 1 hora. Então não é 15 minutos, não é 30 minutos, não é encostar e enrolar num pano azul, verde e tirar uma foto. É necessário uma adaptação da criança que vem desse meio intrauterino, normalizar ali a frequência cardíaca, a temperatura, reconhecimento da microbiota da mãe. Para que uma criança vai ter uma microbiota de um pano hospitalar, uma microbiota hospitalar, se ele pode ter a microbiota da pele da mãe? Então ele acalma tudo. E o Golden Hour, através de educação que a gente protege a amamentação, o Golden Hour ele tem 9 estágios para acontecer. E lá pelo 45, 50 minutos do segundo tempo lá, que a gente vai ter um interesse pela amamentação. Então esse vínculo afetivo para essa criança que estava muito bem, obrigado, lá dentro da barriguinha da mãe, que nasce, tá tudo diferente, tem que respirar, o intestino começa a movimentar, ele tem essa tranquilidade. E a amamentação, gente, eu falo assim, que ela não é só nutritiva em questão também afetiva, mas não é só um leite que alimenta, ele tem hormônios, ele tem anticorpos, tem macro e micronutrientes no seu equilíbrio mais perfeito que existe. É praticamente um tecido vivo que passa do peito da mãe para a boca da criança. Tem bactérias intestinais que protegem o intestino dessa mãe. E alguns benefícios eu vou falar aqui, trouxe uma colinha só para mim não esquecer de nenhum benefício da amamentação. Quais são os benefícios, além do Golden Hour, que nós diminuímos muito a mortalidade infantil, nós temos o benefício para a criança. Vamos lá, previne a incidência de gravidade de diarreias, infecções do trato respiratório, gravidade das diarreias, que nós estamos tendo muito aqui, previne pneumonias, desenvolvimento orofacial adequado, é o primeiro aparelho ortodôntico da criança, que ela traz o queixinho para frente, previne obesidade, reduz mortalidade menores de 5 anos, reduz as chances de mortalidade de asma, sibilância, otite, rinite, bronquite, reduz incidências de linfoma, leucemia, reduz incidência de diabetes tipo 1, tipo 2, aumenta o QI e protege contra a morte súbita. Benefícios para a mãe, diminui a incidência de câncer de mama. Eu falo que para cada agosto dourado é menos um novembro rosa em questão de incidência de câncer de mama. Bonito isso. Isso, incidência de câncer de mama, câncer de ovários, endométrio,
Então, a gente tem a diminuição da incidência de depressão pós-partos e o benefício ao meio ambiente, que é sustentável e menos gasto para a família. Menos gasto para a família. Você sabe que você trazendo isso, porque é super importante que a gente valorize esses pontos, me veio uma coisa que a gente estava conversando agora há pouco no seminário, na mesa sobre a maternidade, né? Porque ao mesmo tempo existem as mães que desejam e não conseguem. Outubro rosa, né? Não é novembro rosa. Outubro rosa. É verdade. Novembro azul. A novembro azul. Existem as mães que desejam e por algum motivo, seja ele fisiológico, seja ele emocional, né? Porque existe uma ambivalência. A mãe pode desejar e não desejar ao mesmo tempo. Que elas não conseguem. E a gente tem que ficar atento, porque às vezes isso pode gerar uma culpa muito grande, porque os benefícios são muito grandes, né? Então, peraí, nossa, eu não estou dando conta, como que eu não consigo? Por que eu não consigo, né? E a gente precisa cuidar dessas questões. Eu estou sempre aqui com o olhar, eu vou sempre falar disso, né? A gente precisa cuidar do emocional, a gente precisa trabalhar, fazer com que elas entendam o movimento da maternidade real daquela família. Eu tenho uma experiência própria, assim, que amamentar foi muito desafiador para mim na minha segunda filha, porque ela veio com alergias múltiplas, o que é algo que está acontecendo com muita frequência, né? Assim, as crianças estão chegando com muita alergia. Então, requer, assim, o dela, ela inclusive tinha, ela fechava a glote com a proteína do ovo. Então, foi desafiador amamentar. Minha meta era amamentar por 2 anos, né? É óbvio que eu queria, aquela história da expectativa e da realidade. E chegou um momento que eu não conseguia mais, porque não era só essa alergia, essa era uma delas. Então, às vezes, eu ia comer alguma coisa na rua, era feita com óleo de soja, que hoje tudo é feito com soja. Né? Então, ela tinha alergia à soja, ela tinha alergia à proteína do leite, e aí ela começava a ter reações adversas no corpo, que era choro por 10, 12 dias. E eu tive que lidar com essa frustração, porque por fim, o equilíbrio na minha casa, e óbvio que eu pensava nisso também, porque o leite dela era um leite especial. A gente sabe quanto custa um leite especial por mês, né? Muito caro. E aos 9 meses, nós chegamos num equilíbrio na minha casa, que emocionalmente dizendo, nem pra mim e nem pra minha filha estava fazendo bem, porque eu me culpava pelos erros, entre aspas, que eu cometia na minha alimentação e ela sentia no corpo. Então, assim, qual era a realidade? Beleza, o ideal são 24 meses de amamentação, mas será que lá em casa era isso? E lidar com isso não é uma coisa simples. Eu tenho certeza que várias famílias passam por isso, porque algumas outras é assim. Não, então com 6 meses, vou colocar 6 meses, não vou nem falar de 4 meses. Eu preciso voltar a trabalhar. E aí precisa começar a ordenhar. A ordenha, nem para todo mundo ela é simples. Tem mulheres que em 10 minutos tiram 200 ml. Tem mulheres, e é o que eu amamentei tranquilamente 6 meses, sem dificuldade nenhuma, nunca faltou leite. Mas na ordenha, era 1 hora para tirar 50 ml. Como é que você fica lá no trabalho, 3 horas tirando? Então isso tudo vai dificultando e a gente precisa entender o que é que vale, o que é que dá certo naquela família, o que não dá. É individual. Disso, é individual. Né? Tem que estar bom para os dois. É o binômio ali sempre. A mãe, igual assim, ela tem que ter o direito de amamentar. Quando ela tem esse direito? Quando ela tem um profissional bem atualizado, vamos dizer aí, um pediatra que é amigo da amamentação e não tira esse direito na primeira dificuldade que tem ali. Então, eu estou dando o direito dessa mãe a amamentar. Quando eu não dou o direito? Quando na primeira dificuldade, eu como pediatra, eu não quero ficar ouvindo as lamentações dessa mãe, essa família, vamos dar a fórmula mais fácil, né? É totalmente diferente de uma mãe que às vezes está cansada, ela tentou, eu entendo aquela frustração, eu entendo toda a dificuldade que ela está tendo. Sim, já tive esse paciente com essa doutora, tá impossível para mim, eu não tô aguentando, mas e aí? E a culpa que eu tenho? Eu falei assim, olha, não dá para funcionar quando você não está se sentindo bem, não está fazendo bem para você. Eu prefiro uma mãe mentalmente estável e bem para cuidar dessa criança do que eu não ter uma mãe.
O leite, às vezes, nós temos uma opção. Daquela mãe, eu não tenho outra opção de mãe para aquele filho. E a saúde mental da mãe, para a construção daquele ser, né? Lembrando que a mãe é uma ferramenta extremamente importante para a construção do ser humano, de quem essa criança, esse bebê vai ser lá na frente, influencia de forma muito importante. O que essa criança gera no ambiente? Isso são percepções que ficam na criança. Então, realmente, esse olhar, é esse equilíbrio. Mas eu não posso tirar o direito por causa, na hora que eu não tenho um profissional educado, onde eu não tenho uma família que não apoia essa mãe de jeito nenhum. Eu tenho mães aqui que elas cuidam literalmente de 2, 3 filhos, da casa, do marido, e à noite ela chega, ela quer tomar um banho, ela não tem vida digna nenhuma, não vai pra frente essa amamentação, não tem como ir pra frente. E assim, e se for pra frente, talvez não com uma sensação e um sentimento saudável, né? Não. E é tão interessante, eu falo que depois que eu passei aí nas casas, né, o olhar muda. Gente, porque é diariamente um caos, é um caos. Porque você chega, aí você já encontra a mãe ou a sogra, que já tem aquela expectativa, já olha pra você e fala assim, você vai dar um jeito, né? Quando eu entro no quarto, quando eu pego aquela mãe, o olhar dela não é um olhar assim é um olhar assim de socorro, né? Por favor, você é minha salvação. São tantos sentimentos e essa culpa, né? A sociedade culpa tanto essa mãe. Eu sempre falo que parir hoje é um empoderamento da mulher. A mulher que pare um parto normal, tem aquele parto lindo, ela é a Mulher Maravilha. E parece que amamentar é sinônimo de ser mãe. Se a mulher não amamenta, ela não é mãe. Não é mãe nem mais Esse mãe, peso que a maternidade traz em relação à amamentação é muito grande para essas mulheres. E eu sempre, assim, é um olhar de me tira daqui, né? Eu não quero amamentar, mas eu não quero nem pôr isso para fora. Eu não posso nem escutar isso de mim mesma. Eu não posso nem falar que eu não quero amamentar, porque parece que traz um peso tão grande de impotência, de que essa mulher não é mãe. E isso não é só dessa mulher e da família dela, parece que é todo mundo. A Laura não amamentou, nossa, pra que ela quis ser mãe? Que absurdo! Ela decidiu não amamentar, gente, esse é o fim do mundo. Ela sabe os benefícios do leite materno, como que ela não vai dar isso pra filha dela? E fica sempre martelando. Eu sempre falo assim, olha, o seu bebê precisa de você, da mãe. Eu falo assim, existem inúmeros pilares na amamentação, leite é um deles. Eu prefiro ficar sem isso aqui, construir relação, que essa criança fique saudável, feliz com essa mãe, do que tem mães que você chega, gente, já foi em 50 pediatras, já foi em pronto-socorro, o bebê não para de chorar, já deu tudo que é medicação, e esse bebê não, você olha para a mãe, ele tá mamando. Você vai mexendo, de repente você vê que o problema está na mãe. Quando essa mãe põe pra fora, quando essa mãe consegue falar, quando essa mãe externa, automaticamente esse bebê se cala. Né? Esse vínculo é tão grande que quando essa mulher fica bem, quando ela entende o papel dela, parece que 90% dos problemas do bebê ele desaparecem. Na psicanálise, a gente trabalha muito com o simbólico, né? Então, quando eu escuto falar a importância da amamentação, quando vem um agosto dourado, que a gente fala, ok, eu sempre respeito e amo a parte nutricional, todos esses benefícios, tudo. Mas nós podemos entender que para a psique, o peito ele pode ser só um simbólico desse lugar da mãe. Então, dê o peito, mesmo que você não dê o peito. Dê o peito no sentido, esteja ali, esteja presente, porque dentro da psicologia, dentro da psicanálise, é isso que importa. É você colocar aqui e você ter esse contato visual, você entender que você está disponível. Esse bebê, nesse momento, que seja aqui, com uma mamadeira, se for necessário, para a minha saúde mental, para a saúde mental da mãe, se for necessário, porque fisiologicamente, porque acontece também, não deu certo, né? Disponibilize esse tempo. É o que você pode melhor oferecer para esse bebê. Essa disponibilidade, esse amparo, né? Então, às vezes a gente encontra
mães que estão passando por um processo de depressão pós-parto. Né? A Camila acabou de trazer os índices, como andam os índices pós-pandemia. Num processo de depressão, não posso dizer que todas não têm dificuldade para amamentar, porque não é verdade. Mas as que têm dificuldade para amamentar, será que encontrar uma outra forma de se relacionar com esse bebê não é uma saída para que porque hoje a maior dificuldade da depressão pós-parto é exatamente nessa perda desse vínculo. Será que não existe uma outra forma da gente conseguir vincular essa mãe e bebê? Eu fico pensando muito por esse lado do vínculo, dessa entrega, desse cuidado. Essa frase que você falou que nem toda mulher tem dificuldade, eu vou trazer uma outra. Toda e qualquer mulher vai ter dificuldade em construir o aleitamento. Algumas não vão ter dificuldade em aleitar, é diferente, né? Mas perfeito, assim, todas, até ela construir essa relação, até ela conseguir fazer esse bebê sugar, ela se organizar no tempo, no espaço, dia e noite, todas vão ter essa dificuldade. Perfeito. O continuar que depende de cada história, de cada situação, mas todas vão ter. E o que me mais bate aí, que é lindo, tipo assim, tem que ter disponibilidade, tem que ter tempo. Aí como eu convivo diariamente com histórias de mães todas, o que eu mais vejo em casa, a falta de apoio de uma mãe é determinante. Eu vou sempre bater nessa tecla, gente. Todas as mães que me chegam mais amenizada, a questão da amamentação, a psicologia dela, o psique dela tá mais tranquilo, ela tá uma relação mais afetiva, ela tem uma rede de apoio enorme em volta. Eu tenho mães que chegam aqui e falam: doutora, antes eu não queria nem ter filho. Meu esposo fez com que eu tivesse filho, eu tenho filho agora, mas ele não para em casa para me ajudar. Eu mal tenho a minha mãe em casa, eu não tenho tempo para mim tomar um banho, para mim ficar tranquila, para mim criar esse vínculo com o meu filho. Então, quanto mais a rede de apoio, uma mãe tem que ser a principal peça da amamentação. Uma mãe bem apoiada, uma mãe bem, que você programa, e por isso que a consulta pré-natal é de extrema importância. Eu chego, eu analiso, olha, como é que você vai passar esses próximos meses? Quem vai estar ali? Chega mães e fala assim: doutora, não vai ser só eu e ele. Não vai dar certo. Esse homem sai lá da turbulência de casa, ele vai ficar 10, 15 dias com você. E mesmo assim, é difícil para um homem, às vezes, ter essa conexão com a criança, até a criança conseguir fazer um apego seguro com o pai. Demora um tempo, com a família que está em volta, ou essa mãe, muitas vezes, na hora que nasce a criança, tem que ficar ali igual o piercing de peito, ali grudada, e ela não tem tempo, às vezes, para tomar um banho, para fazer uma comida. Então, você tem que programar a vida dessa mãe. Quando você programa, quando você estuda sobre a amamentação e faz dessa vida dessa mãe um pouco mais fácil, em questão de ter uma consultória de amamentação, da família estar toda educada sobre a amamentação, de apoiá-la ela naquela decisão, fica um pouco mais fácil para ela construir esse vínculo com a criança, de ter esse tempo de construção de vínculo. Essa fala sua, ela traz... nós vamos começar a fazer uma amarração para a gente ir encerrando. Ela traz uma coisa muito importante em todas as áreas, que é esse trabalho de prevenção. No antes, né? No então, antes. assim, é tão mais fácil trabalhar com essa família antes que todas essas dificuldades batam a porta, né? Então, dentro da psicologia, o que a gente faz? A gente vem para um pré-natal psicológico. Seja um pré-natal psicológico em grupo, seja um pré-natal psicológico individual, a gente olha com individualidade para as questões pessoais da mulher, da família, né? Já prepara toda essa rede para receber esse bebê. Eu sei que, Camila, você trabalha com essa preparação também, né? Existe a consulta pré-natal, onde é feito todo esse trabalho, e você também, né, Alessandra? Você faz um trabalho muito bonito de preparação, e isso é importante. O quanto mais a gente conseguir preparar, encontrar, prever, pelo menos, mais ou menos, o caminho que a gente vai ter para poder percorrer. É óbvio que a realidade mesmo, a gente só encontra vivendo. É um enxoval de informações, é um enxoval psicológico, e não só um enxoval material que a gente tem que fazer.
Na verdade, esses são, se a gente for colocar assim, se brincar, é quase que mais importante do que o enxoval material. Só não posso falar que é mais importante porque a criança precisa vestir alguma coisa. Mas o tanto que é interessante a gente ter contato com essa mulher e preparar a família. Eu até estou acompanhando uma paciente da Camila e acompanhei várias outras mulheres que nunca vão amamentar porque tiveram CA de mama, câncer de mama, mulheres que fizeram cirurgias muito novas e tirou todo o tecido mamário. E eu estou com um caso assim, ela fez uma mastopexia, ela não tem, o máximo que a gente está conseguindo produzir de leite é 2 ml. E isso já causou um choque tão grande na família, por isso que eu falei, leite é um deles, mas o que eu falei, olha, é neurodesenvolvimento, tudo no bebê está ligado à sucção. Então mesmo que a gente não tenha o seu leite para dar, a gente vai fazer uma técnicazinha que é para uma sonda, por quê? A diferença desse bebê sugar no seio da mãe e sugar na mamadeira é totalmente diferente. Eu falo, olha, o cérebro vai se desenvolver se ele sugar, ele vai crescer se ele sugar. Por isso que quando eu tenho bebês na UTI que são abandonados pela família, imediatamente a gente tem que pôr uma chuca, porque se ele não sugar, não existe para copinho. Então, assim, várias mulheres eu acompanhei que ficaram com esse bebê sugando no seio dela até 5, 6 meses e a criança ela se acostuma, porque a criança não sabe de onde esse leite vem, mas o vínculo afetivo, o desenvolvimento oral dessa criança, o crescimento facial, o desenvolvimento motor dela é totalmente diferente em sugar uma mama, mesmo que essa mama esteja vazia, ela precisa ser alimentada. E é tão bom porque assim, o olhar da família muda. A própria mãe dessa puérpera, ela falou assim, filha, então nós vamos fazer ele sugar, porque eu não quero que meu neto cresça com aquele rostinho redondinho, né? Então ele vai sugar porque ele vai crescer melhor, ele vai ter contato com você. E da outra vez que eu voltei na casa dela, ela tava lá, olha, mamãe vai pôr a sondinha. E ela ria, porque antes isso era uma tortura. Então tudo é informação. Né? Eu falo assim, olha, esse maternar através da amamentação, ele é construído. E se eu não tenho meu leite, eu posso ofertar a minha mama, né? Eu posso ofertar. Por que não desenvolver outras maneiras de se vincular e de oferecer aquilo da melhor forma possível? A gente precisa trabalhar com o que nós temos. Sim. E sempre empoderando essa mãe, apoiando essa mãe, educando toda a rede em volta que está dessa mãe, toda a população e vários profissionais do Brasil que entram em consenso que amamentar é o padrão ouro de alimentação de uma criança. Arrasou! Então, com essa fala linda e maravilhosa, nós vamos encerrar. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Obrigada. Para que a gente pudesse conversar sobre um tema tão importante, né? Fechar esse mês de agosto, também encerrando o mês de agosto, falando sobre agosto dourado, sobre essa importância da amamentação. Muito obrigada. Obrigada para você pelo convite, é sempre bom estar aqui do seu lado, sempre bom estar aqui defendendo a amamentação. Camila está sempre por aqui, eu só podia vir mais, né? Tem que aparecer, né? Então tá bom, então ficamos por aqui nos canais Com Afeto ou Encontro.